Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nos descer divina luz, a nos descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Amados irmãos e irmãs, estamos já celebrando o 17º domingo do tempo comum. As leituras deste domingo ou desta liturgia trazem como eixo central a figura do alimentar. Jesus é, por excelência, o pão da vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual é este pecado que Jesus tira do mundo? Aquele que nos afasta dele mesmo e da graça de Deus. Por isso dizemos o e não o pecado, o grande pecado do mundo. Caminhar distante de Deus por iniciativa própria sempre será um pecado. Vejamos o evangelho de hoje. Uma grande multidão buscava ver Jesus, seguia Jesus,
Estavam sedentos de ouvir uma palavra de esperança em meio ao caos que viviam, de serem oprimidos de todos os lados da sociedade judaica e do Império Romano. Quando descobriram e ouviram dizer que havia um homem que realizava sinais, milagres, curas, que devolvia a esperança ao coração humano, ainda que não os conhecessem, as pessoas buscavam ver quem era Jesus. Queriam se achegar até ele e enfrentavam grandes dificuldades para isso, porque vinham de diversas localidades. Nós nos lembramos do evangelho do domingo passado, que Jesus, numa expressão, dizia que ele se compadecia porque eram como ovelhas sem pastor. Esta mesma multidão buscava ver Jesus. Jesus, que sempre se move de compaixão, não age diferente no texto de hoje. E busca fazer uma provocação a Filipe, apóstolo, seu seguidor, seu discípulo. Como é que vamos alimentar esta multidão que está nos seguindo, que estão famintos? Aqui estamos diante de duas realidades que às vezes se contrapõem e é motivo até de muitas discussões no meio de nós. Porque de um lado as Escrituras diz claramente, como cantamos às vezes, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O coração do homem, do ser humano, é sedento de Deus. Embora muitos passem a vida inteira sem compreender isso, qual é o vazio que há na existência humana e que somente Deus pode preencher? Se, de fato, nem só de pão vive o homem, mas devemos buscar a Deus porque não somos só um pedaço de carne ambulante no mundo. Somos feitos também de coração, de sentimentos, de alma, criados à imagem e semelhança do Criador. Então a nossa alma anseia por Deus. Mas, por exemplo, se estamos aqui hoje nesta celebração, é porque já fomos alimentados ou seremos também com o pão material. Jesus se compadece daquela multidão que estava faminta, cansada, e provocando a Filipe diz: como é que nós vamos comprar pão para todos? Filipe diz: ainda que fosse tanta quantidade de dinheiro, não bastaria para alimentar essa multidão. Mas tem aqui no meio de nós um garotinho que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Jesus toma aqueles pães e o Evangelho salienta com profundidade, ele dá graças, deu graças. E manda que se distribua então esses pães, de maneira que todos se alimentam, à vontade ainda sobra cestos que poderiam ser usados depois para alimentar o povo. Não podemos, com essa narrativa do Evangelho de hoje, achar que Deus não é Deus e que Jesus não é Deus. Que Jesus é simplesmente um agente social ou que veio simplesmente para combater a miséria e a pobreza humana. Não é isto. Há narrativas e correntes pseudo-teológicas que dizem isso, que o milagre é somente o dom da partilha, mas não é só isso. Jesus é Deus. Em todas as passagens nós vemos Jesus agindo também com a sua divindade. Quando no mar agitado ele tem poder sobre o tempo e acalma a tempestade. Quando devolve a saúde aos enfermos. Quando ressuscita Lázaro, ali atesta também a sua divindade, de que ele é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, e para Deus nada absolutamente é impossível. Como diante da nossa história e da nossa vida, quando nos encontramos em verdadeiras encruzilhadas, no caos da noite escura da vida, e pensamos: aonde Deus está, que me permite sofrer, que nos permite passar por provações e angústias? Aonde se encontra Deus? E Ele está lá, também na criança que chora,
Também em nós, quando após um dia fadigoso, uma semana fadigosa de trabalho, vamos debruçar a cabeça sobre o travesseiro e nos perguntamos: o que será do dia de amanhã? E Deus está ali conosco também, não nos desampara, não nos deixa sozinhos. Então, de fato, Jesus poderia fazer brotar pão do céu, porque uma característica de Deus é chamar à existência aquilo que nem existe. Vejamos lá o livro do Gênesis. Somente Deus pode criar tudo do absoluto nada. E esta é uma característica de Deus. Mas a gente percebe em todos os relatos dos sinais que Jesus realiza, que ele se faz valer também da coparticipação do ser humano. Vamos lembrar de todas as passagens onde Jesus realiza um sinal. Na cura do cego de nascença, ele cospe no chão, faz barro e passa. São sinais. Os sacramentos são sinais visíveis da graça de Deus. Nas bodas de Caná poderia fazer o vinho brotar do nada, e ele quer contar com a participação do homem quando diz assim: fazei tudo o que eles vos disserem, enchei essas talhas de água. E hoje a mesma coisa. Aquela criança portava 5 pães e 2 peixes, e ali é claro que há também o dom da coparticipação, que é o dom da solidariedade, da partilha. Na medida em que se predispõe a ceder algo, a partilhar algo, nós vemos o grande milagre, que é o milagre da fraternidade humana. Podemos evidenciar isso num episódio trágico, doloroso, recente, quando das enchentes no Rio Grande do Sul. O Brasil inteiro, quiçá até muitos países do mundo, enviaram a sua ajuda. E aí nós vemos um milagre acontecer, que é também este milagre da partilha, da solidariedade, da humanidade, de tomar-se de compaixão e entender que o outro é o meu irmão também, e que a responsabilidade pelo outro é minha também, pelo bem-estar do outro também é minha responsabilidade. Aí está. Embora Deus efetivamente não precise de nós, e isto nós devemos ter claro na mente, não é Deus que precisa de mim, mas sou eu que preciso dele, porque às vezes essa lógica está invertida em muitos pensamentos e corações. Por isso aqui e acolá se busca barganhar com Deus. Se Deus fizer isso, eu faço aquilo. Se Deus realizar este milagre, eu faço aquilo. Não, somos nós que precisamos dele. Em uma das orações eucarísticas assim diz o prefácio, que os nossos louvores em nada acrescentam aquilo que Deus já é, mas os servem para nós mesmos. Ele acolhe, ele recebe o nosso louvor e reverte isso de fato em bênção sobre a nossa própria existência. Mas ele deseja a nossa cooperação, deseja que sejamos cooperadores, porque efetivamente não é, se assim posso usar essa expressão, responsabilidade de Deus alimentar quem tem fome. Isso ele já o fez de uma vez por todas, nos dando o seu Filho unigênito, que é dado como alimento, o pão da vida, a Eucaristia. Mas este evangelho é para nos chacoalhar e para dizer assim: a responsabilidade do mundo, do cuidado da humanidade, de tudo que aí está, é responsabilidade nossa. E não podemos nos isentar desta responsabilidade. Se há alguém que ainda passa fome no mundo, e há muitos que passam fome, talvez bem próximos de nós, é responsabilidade nossa, e só nossa, não é de Deus, não é culpa de Deus. Não é porque Deus não nos ama. Tudo que Ele devia fazer já o fez. Tudo que criou e viu que era bom está aí para o serviço da humanidade, para que a humanidade cuide da obra da criação. Cuide. Interessante que na oração eucarística, na nova edição do Missal, veio até corrigida esta expressão, que antes dizia assim: para que o homem dominasse toda a criatura, e agora vem para que ele cuidasse, que ele cuide de toda a criatura, porque
a expressão dominar pressupõe imposição, mas cuidado. O cuidado com toda a criatura, com toda a obra da criação é responsabilidade nossa. Aquela criança, ao ceder 5 pães e 2 peixes, está fazendo acontecer com a graça de Deus, a intervenção de Jesus, que se toma de compaixão pela fome do mundo, das pessoas, não só a fome material, mas todo sinal que Jesus realiza. Nas Escrituras precisamos ir além do texto. Há uma mensagem que está além do sinal em si mesmo. Aqui não é em si que 5 pães e 2 peixes puderam alimentar mais de 5.000 homens a ponto de sobrar. É claro que esse texto fala que para Deus nada é impossível, por isso a gente não precisa, como diz São Bento, nos desesperarmos da misericórdia de Deus. Mas há uma mensagem que vai além do próprio fato. Qual é a mensagem? É esta, que nós somos corresponsáveis pelo bem-estar de todos os nossos irmãos. E aí devemos tomar muito cuidado, porque quando se fala isso, a nossa mentalidade pode se ater em 2 extremos. Ou de achar que esse discurso é um discurso já ultrapassado, que nós não devemos cuidar uns dos outros, que isso é responsabilidade somente do Estado, somente dos poderes públicos, ou acharmos e crermos num Deus que é assim muito abstrato, só na esfera do espiritual, e não é bem assim. A divindade, a realidade de Deus se encarna na realidade humana, a ponto de que Ele mesmo se fez homem e veio habitar no meio de nós. Então esta fé amadurecida, consciente, responsável, nos faz crer num Deus que, diferente dos deuses das mitologias, como a grega, se importa com o ser humano, ama o ser humano, está junto com o ser humano a ponto de ter se feito um como nós e um conosco no meio de nós. Que a liturgia deste domingo nos ajude a tocar o nosso coração, a nossa sensibilidade humana, de entendermos que de fato tudo que temos não é nosso, é tudo fruto da bondade e da misericórdia de Deus. De fato, não devia haver fome no mundo, não devia haver fome no Brasil, que é um dos países que mais produz alimento no mundo e alimenta outros países de fora, e os senhores aqui o sabem melhor do que eu, porque esta região é uma das que tanto produz. Mas por que há ainda tanta miséria no mundo, tanta fome, tanto desperdício? Não é culpa de Deus, obviamente. É culpa dos corações egoístas, daqueles poucos que querem tanto e não são capazes de enxergar que talvez do nosso lado há quem necessite. Antes de tudo, crermos com o coração, com a nossa consciência de que Deus é Deus, de que Ele nos abençoa, nos ampara, que possamos também sermos bons. Nós passamos na vida por um processo de evolução. Esta evolução é também da própria consciência, é de desejar ser melhor a cada dia, é de ir nos libertando das mazelas humanas que nos aprisiona, que nos escraviza a coisas mesquinhas, passageiras, efêmeras, e nos faz tocar com o nosso coração e a nossa consciência aquilo que é eterno, aquilo que é de Deus. Portanto, irmãos, sejamos sim capazes de perceber aqueles que estão à nossa volta, que precisam de nós, não só com o pão material, mas percebo que no meio de nós falta um outro tipo de pão que é essencial: sabermos ouvir o outro, sabermos escutar o outro. Como as pessoas estão perdendo essa capacidade de tirar um tempo, de ser atento às necessidades do outro, sobretudo no ouvir. Quase ninguém tem mais paciência de ouvir ao outro. Isso toca, infelizmente, até nós, clero, até nós religiosos. Precisamos escutar, porque no escutar está ali também um sacramental da vida. Mesmo que não tenhamos condições de ajudar efetivamente, de resolver os problemas, mas só de você ouvir, nós todos passamos por essa experiência.
quando alguém simplesmente nos ouve com atenção, sem questionar, sem tecer julgamentos, sem apontar outras saídas, outras medidas, não, basta escutar, com carinho, com atenção, com uma presença amiga, solidária. É como se disséssemos assim: olha, eu não posso fazer nada por você, mas eu posso te ouvir a tua dor, e a tua dor também é minha a partir desse momento. Isso faz uma diferença enorme na vida das pessoas, na nossa própria vida. Que Deus nos ajude a termos sempre um coração solidário, humano, fraterno, para, buscando de todo o coração e com toda a alma, poder olhar também para essas realidades difíceis que nos tocam e poder proporcionar com a nossa vida um pouco mais de dignidade a todos os que estão à nossa volta. Assim seja. Amém.